Ixi, bom, como eu fiquei bastante tempo na questão da hidrelétrica, o pessoal vai acabar só perdendo mesmo uma parte. Mas essa parte é muito importante porque é justamente a principal fonte energética do Brasil, né? Depois eu faço um videozinho bem curtinho, só falando de hidrelétricas e posto no Classroom para o pessoal, tá? Então, eles vão, quem for assistir a aula depois, assiste a partir de termoelétricas e eu faço esse vídeo só sobre as hidrelétricas. Muito bem, então essas são as grandes desvantagens das usinas hidrelétricas. Deixa eu colocar novamente a apresentação grande aqui. Muito bem, vamos lá. Termoelétrica. A termoelétrica, gente, ela tem um funcionamento um pouco parecido com a hidrelétrica. O que vai mudar? O que vai mudar é a forma, né, de como a gente vai fazer essa pressão na turbina. Na hidrelétrica é a passagem da água, a força da água, que vai fazer o giro da turbina, e aqui essa energia cinética, essa energia de movimento, vai ser transformada em energia elétrica. Na termoelétrica, como que funciona? A gente queima um combustível dentro da usina, esse combustível aquece a água, essa água em vapor vai vir em pressão e girar a turbina. Então, o que gira a turbina aqui é o vapor da água, depois essa água vai ser condensada, volta aqui para a parte onde se queima, né, o combustível, ela aquece de novo, né, vai evaporar novamente, vai girar a turbina, condensa e volta. Então, essa água está nesse ciclo de evaporação e condensação constante e ela que vai girar a turbina. Para aquecer a água, então, a gente queima um combustível, tá? Que podem ser vários tipos de combustível. Aqui no Brasil, vocês sabem qual é normalmente o combustível que nós utilizamos nas termoelétricas? Vocês têm ideia? Não? Gente, aqui no Brasil nós utilizamos basicamente 2 combustíveis, tá? Gás natural, que daqui a pouco a gente já vai falar o que é gás natural, ou bagaço de cana, tá? Usamos também carvão, eventualmente, mas num número muito menor, carvão mineral, tá? Basicamente é o bagaço da cana e gás natural. Esse gás natural, gente, a gente não produz muito gás natural aqui no Brasil. Vocês sabem de onde que a gente importa gás natural? É um país vizinho nosso que acabou de passar por uma eleição. Estão acompanhando as notícias? Não. Pessoal, eu falo isso. Meus alunos, ontem eu estava conversando com eles, eu fiz hoje foi a minha primeira aula presencial na escola, né? Porque agora voltou. Só que a gente não está dando aula especificamente, está fazendo algumas oficinas. E aí eu fiz um quiz, né? Uma disputa. E eu perguntei sobre a questão de como era o nome do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Gente, eles já estão indo para o vestibular, ninguém sabia, né? O Brexit. E eu falo desde o 8º ano, a gente precisa acompanhar as notícias, o vestibular de geografia cobra muito atualidades, tá? Gente, o país que acabou de passar por uma eleição, que é o nosso grande fornecedor de gás natural, é a Bolívia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando eu explicar o que é esse gás natural. Bom, qual é a vantagem da termoelétrica? A principal vantagem dela é que ela é menor, então ela é mais rápida para se construir. Então, se você precisa de uma fonte energética rápida, você pode construir em pouco tempo e já produzir energia. Ela pode ser instalada basicamente em qualquer lugar, então você pode construir ela em regiões próximo da região de consumo, porque assim, a nossa energia elétrica aqui em São Paulo vem de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Para chegar de Itaipu até aqui em São Paulo, ela vem por linhas de transmissão, desde lá do Paraná até aqui. Isso tem um custo, né? Tanto de construção quanto depois de manutenção. Então, se você constrói mais perto do lugar de consumo, esse custo diminui. É uma alternativa para países que não têm outras fontes de energia. Por exemplo, lá no Amapá, que está tendo aquela crise no abastecimento, tem 2 ou 3 municípios que não tiveram essa crise, por quê? Como eles estão mais ao norte do estado, lá não tem como chegar, era muito caro chegar com as linhas de transmissão, né? Então, lá eles são abastecidos por termoelétricas locais.
Então, nesses de maior dificuldade de produção de energia elétrica por outras fontes, pode-se utilizar a termoelétrica, porque ela pode ser instalada basicamente em qualquer lugar. Qual a desvantagem? De um modo geral, é utilizado combustíveis fósseis, então, carvão mineral, petróleo ou gás natural, né? E esses combustíveis fósseis emitem muitos gases poluentes que podem aí, e são basicamente os grandes responsáveis pelo aumento do aquecimento global, tá? O bagaço da cana que nós utilizamos também emite esses gases poluentes, mas num nível menor. Então, quando a gente utiliza esse tipo de fonte como combustível, o impacto é menor do que se a gente utilizasse carvão mineral, por exemplo. Outra desvantagem é o custo final da energia, que normalmente é mais caro do que as hidrelétricas. Por isso que eu falei da bandeira vermelha. Quando a nossa conta de luz está em bandeira vermelha, significa que a gente aumentou o uso das termoelétricas para geração de energia, e como esse uso ele é mais caro, né? Então a gente tem aí que as distribuidoras elas repassam esse aumento do custo para a conta de energia elétrica. E outra, gente, o petróleo, o carvão mineral, ele varia muito o nível de preço, de valor no mundo. Então, se aumenta o custo do combustível, aumenta o custo também da produção energética. Então, isso é uma desvantagem das termoelétricas. Petróleo e gás natural. Gente, do que é formado o petróleo? Vocês sabem do que é formado o petróleo? Fósseis, não? Isso, de fósseis, de material marinho, lá da época da chamada Era Mesozoica, tá? Gente, a Era Mesozoica, ela também teve dois acontecimentos importantes geologicamente falando, né? Não, um geologicamente falando, o outro biologicamente falando. Geológico, foi na Era Mesozoica também que a gente teve a separação da Pangeia, né? Então, a separação do Brasil e da África, por exemplo, se deu durante essa chamada Era Mesozoica. É a era de formação do petróleo também e a era dos dinossauros. Por isso que muitas vezes tem gente que fala que o petróleo é feito da decomposição de dinossauros. Gente, não é, tá? Apesar de ter se formado nessa época, o que foi decomposto para a formação do petróleo é material de micro-organismos marinhos, né, muito antigos dessa época, que viviam no fundo dos mares, tá? Não é decomposição de animais terrestres, nem mesmo dos dinossauros marinhos, tá? Então, dinossauro não formou petróleo, gente. O pessoal fala, tem aqueles memes, né, que fala assim, que os dinossauros de plástico são feitos de petróleo. E o petróleo é feito de dinossauro decomposto. Então, os dinossauros de plástico seriam feitos de dinossauros. Não, tá? A gente pode até usar isso como brincadeira no meme, mas de verdade não é o que aconteceu. A formação de petróleo, gente, se dá no fundo dos oceanos, né? Oceanos, alguns deles nem existem mais. Por quê? O nível dos oceanos, gente, ele já foi mais alto, ele já foi mais baixo. O relevo da Terra também tem movimentos de subida e de descida, né? Que a gente chama de epirogênese. Então, por exemplo, na região ali do Oriente Médio, onde a gente tem muitas jazidas de petróleo, aquela região ali, na era mesozoica, ela era coberta, né, por grandes oceanos. E hoje, como você teve uma elevação do relevo continental, hoje aquela região é uma área continental, não está mais submersa por esse grande oceano. O que acontece? Durante a era mesozoica, tivemos a formação de petróleo ali, com a subida do continente, o petróleo permaneceu no subsolo, né? E aí a gente tem essas jazidas de petróleo. Aqui no Brasil, a gente também tem algumas jazidas de petróleo no continente, mas a maioria das nossas jazidas de petróleo estão aonde? No litoral, né? Fundo do mar ali, na verdade, no fundo do que a gente chama de plataforma continental, que é a parte do continente que continua quando a gente entra na praia, né? Quando a gente vai para a praia, a gente não entra no fundo do mar, lógico, de cara, a gente não entra na bacia oceânica. Antes da gente entrar na bacia oceânica, o relevo continental ele ainda continua por alguns quilômetros.
E por isso que a praia é um pouquinho mais rasa, né? Porque a profundidade dos oceanos normalmente é de 4.000 metros de altitude, de profundidade, perdão, né? E a praia, ela é mais rasa, por quê? Porque ali é continuidade do relevo continental. Então, no Brasil, basicamente, o petróleo que nós exploramos fica nessa área de chamada plataforma continental, que é essa região em que o relevo continental continua no oceano. E como se deu a formação do petróleo? E por isso que o petróleo, gente, teve um período de formação e ele não se forma mais, apesar de ser decomposição de matéria orgânica, né? Porque pode-se pensar assim, ué, se o petróleo se formou a partir da decomposição de matéria orgânica, por que não tem mais formação de petróleo hoje em dia? Porque nós não temos as mesmas condições que existiam na era mesozoica. Quais eram? A gente precisava ter, primeiro, um terreno não poroso, então uma rocha... Opa, deixa eu voltar aqui. Uma rocha não porosa, para, né, o líquido não penetrar, porque a gente pode fazer uma relação da formação do petróleo com a decomposição do lixo, né? Porque o nosso lixo, lixo orgânico, também vai ser matéria orgânica decomposta, não vai virar petróleo, né? Mas tem também algumas características parecidas, tanto que a gente pode usar o chorume do lixo, por exemplo, para combustível também, tá? Mas é mais ou menos a mesma ideia da formação. Então, pensa naquele lixo, quando a gente esquece de colocar para o lixeiro levar, né? O lixeiro já passou, aí você deixa para a semana que vem, aí na outra semana o lixeiro está passando, você fala, o lixo, meu Deus, ficou, já era. Gente, o que vai acontecer com esse lixo orgânico depois de algumas semanas que você esqueceu de colocar para fora? O que ele forma? Vocês já viram? Porque eu já esqueci muito tempo em casa e já aconteceu. Gente, o que forma a decomposição do lixo orgânico? Aquele líquido fedido chamado chorume, né? Então, basicamente, o petróleo é como se fosse aquele chorume do lixo. É a decomposição da matéria orgânica que se liquefaz, né? Então, ele fica liquefeito, ele vira um líquido, tá? E outro material que sai da matéria orgânica quando ela se decompõe são os gases. Basicamente, o metano, gás metano. E aí, esse gás que sai da decomposição do material orgânico aqui, que formou o petróleo, é o que a gente chama de gás natural. Então, olha só, esse terreno não poroso, ele é necessário, por quê? Se a matéria orgânica se decompõe e ela vira um líquido, se você tiver um terreno poroso, esse líquido vai penetrar. E se a gente não tiver nenhum lugar onde esse líquido pare, ele não vai se acumular, tá? Então, precisa desse terreno não poroso para que esse líquido permaneça na sua formação acumulado sobre ele. Gente, aqui nós tivemos, né? Tá lá no fundo do mar. Esse fundo do mar, gente, está constantemente recebendo material erodido de outras regiões que vão sofrendo erosão. Esse material ele vai se acumulando no fundo do mar, misturado com essa matéria orgânica e vai formar, né, uma outra que é chamada rocha sedimentar. Então, esse material que está aqui no fundo do mar, ao longo de milhões de anos, vai tendo um acúmulo de material sobre eles. Pode ter, por exemplo, um derramamento vulcânico aqui por cima desse material, ou pode ser uma outra camada de sedimentos que vai fazer com que essa região aqui se acumule, né? Então, você tem um derramamento vulcânico aqui por cima dessas rochas sedimentares. O que vai acontecer? O gás que é eliminado, ele também não vai escapar, ele vai ficar preso ali. Porque, olha só, nós temos uma rocha não porosa aqui por cima. Um derramamento de basalto, por exemplo, que é a lava que sai dos vulcões, ela vai cobrir esses sedimentos, vai resfriar e vai virar uma nova rocha. E a rocha formada desse derramamento vulcânico, ela não é porosa, né? Ou seja, não penetra água nela, não escapa ar por ela, e aí esse material vai ficar preso entre essas duas camadas não porosas, de milhões de anos vai se decompor e vai formar o petróleo, que seria, né, o chorume, né, que a gente, no lixo a gente chama de chorume, mas desse tipo de material forma o petróleo, vai formar também o gás. Então, dentro dessa rocha, gente, porque isso aqui parece que está como se fosse um grande buraco no fundo do oceano, né, em que você vai ter água, petróleo e gás. Não é. Gente, tudo isso aqui está dentro de uma rocha, tá?
É como se essas rochas elas fossem uma esponja e você joga água dentro dela. A esponja ela vai absorver essa água. Então, essas rochas porosas, elas ficam com petróleo e com gás dentro delas, dentro desses poros que elas têm, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de arenito aqui. Onde que está a minha... Deixa eu só perguntar aos universitários aqui, peraí. Amor, onde está a minha sacolinha amarela? Você sabe de rochas? Só um minutinho, crianças. E, gente, que vocês estão aqui não conhecem, né? Ou conhecem, acho que eu dei aula sobre as rochas aqui em casa, acho que já foi para vocês. Então, isso aqui, gente, é um arenito. Esse exemplo aqui é muito pequenininho, né? Mas ele, acho que talvez dê para mostrar. Não sei se vocês estão vendo, olha. Ele é bem poroso. Ele é como se fosse um monte de areia que está colada uma na outra, né? Porque ao longo de milhões de anos, gente, isso aqui, né? A pressão sobre ele vai fazendo com que esse material ele vai se sedimentando, né? Ele vai ficando grudado um no outro. Então, quando eu jogo água nessa rocha, né? Ou nessa pedra, eu posso falar pedra hoje, porque isso aqui é uma pedrinha de arenito, né? Mas a formação dela não é pedra, é uma rocha. Se eu jogar água aqui, deixa eu ver se eu consigo. Já joguei, já. Ó, vocês conseguem observar. Dá para ver que ela absorveu parte da água que eu joguei, né? Então, eu jogo a água. Vou tentar jogar bem. Vou jogar em cima do computador. Vou jogar aqui, não vai estragar. Pronto, ó. Ela vai absorvendo aos pouquinhos, tá? E essa água vai ficar dentro dela, lógico, nesse pedacinho de rocha, depois ela vai evaporar, né? E vai sair de lá. Quando você tira essa rocha, né? Então, o que vai ter dentro dela? Vai ter petróleo, vai ter gás, né? Esses dias eu fui no laboratório lá da Federal, daqui de São Paulo, que uma amiga minha dá aula lá, e ela pegou uma rocha que ela tinha retirado, não era petróleo ainda, porque aqui você tem, quando tem essa decomposição, tem outros materiais que são muito parecidos com petróleo também nas rochas sedimentares. E aí, quando ela pegou a rocha, ela teve que deixar algumas semanas a rocha escorrendo, né? Aquele material escuro que estava dentro dela, porque fica acumulado mesmo. Então, quando a gente está pensando aqui nessa camada, essa camada ela não é um buraco no subsolo. É uma camada de rocha sedimentar que acumula esse material dentro dela. Então, gente, quando vocês estiverem fazendo uma questão de vestibular sobre petróleo, primeira característica que vocês precisam lembrar: é formado de decomposição de matéria orgânica marinha, tá? Segunda característica importante: onde você encontra petróleo? Em regiões de bacias sedimentares, porque precisa ter essa formação, né, dessa rocha sedimentar porosa que vai absorver esse material. Ele precisa ter principalmente uma camada de rocha não porosa sobre, né, sob ele, né, embaixo do petróleo. Precisa ter essa camada de rocha não porosa. E, gente, o que vai provocar a formação do petróleo aqui é o interno da Terra. Então, para a formação de petróleo, gente, você precisa dessas 4 características. Não é fácil ter essas 4 características em qualquer região oceânica. Por isso que nós não temos formação de petróleo ao longo do tempo, tá? Então, vai formar o petróleo e o gás natural. Só que aí acontece o seguinte, gente. Onde tem petróleo, o petróleo ele é líquido, então ele vai ficar aqui acumulado. Mas o gás, né, ele está em estado gasoso, obviamente. Então, o que acontece? Se você tiver uma falha aqui nessas camadas superiores, o que vai acontecer com esse gás? Ele vai escapar. Então, não é porque você tem petróleo que toda vez que acha petróleo, acha gás natural. Por isso que você tem países que produzem muito petróleo, mas não produz gás natural. O Brasil é um deles. E esse gás, às vezes, ele pode escapar por essas falhas e se acumular numa outra região. Então, você pode escavar e encontrar gás natural e não encontrar petróleo, tá? Mas a formação do gás e do petróleo é a mesma.
Aqui, gente, é o chamado, aqui para a gente ver a questão do pré-sal. Vocês já ouviram falar do pré-sal brasileiro, né? Que foi aí a origem, né, do escândalo de corrupção lá do Petrolão. E o que é esse bendito pré-sal? A gente já tinha encontrado petróleo aqui no Oceano Atlântico, nessa chamada camada pós-sal, né? Porque, gente, o Oceano Atlântico, ele não existiu desde sempre, né? Ele se formou na separação do Brasil com a África. Então, o Brasil e a África foram se separando e a água oceânica foi entrando nesse buraco que foi se abrindo, vamos dizer assim, né? E aí foi formando o Oceano Atlântico. Gente, isso aqui demorou milhões e milhões de anos. Então, todo o material que foi se decompondo aqui, né, formou uma camada de petróleo, que é a chamada de camada de petróleo pós-sal, né? Abaixo dessa camada do petróleo pós-sal, nós temos a camada de sal, que é todos os sais minerais que estavam presentes no oceano, que foram se acumulando lá no fundo do oceano durante esses milhões de anos. Aí, o que acontece? Lá do outro lado do oceano, nós vamos ter a África, né? Lá na África, bem na junção ali do Brasil com a África, tem um país que é um grande produtor de petróleo. Vocês sabem qual é o maior produtor de petróleo da África? Alguém tem ideia de qual é o país que mais produz petróleo na África? Pode chutar, gente. Quando eu pergunto assim, é pergunta retórica, tá? Se vocês não souberem, pode chutar, que eu não ligo se errar. Se souber, ótimo. Se não souber, chuta, não tem problema. Gente, é a Nigéria, tá? Então, já fica aí na cabeça, porque às vezes pode ser cobrado também no vestibular. A Nigéria é um grande país produtor de petróleo. Mas como que a Nigéria tem petróleo? Quando o Brasil estava junto ali com a África, antes da separação da Pangeia, o que acontecia? Ali, entre essas duas áreas, esses dois territórios, tinha a formação de um antigo mar interior, né? Então, existia um grande mar interior nesse território que depois se separou. Com a separação, esse mar deixou de existir, e aí, lá na Nigéria, no continente, eles acharam petróleo, e esse petróleo vinha desse mar anterior. Então, os engenheiros de petróleo no Brasil começaram a pensar o seguinte: se tem petróleo lá na Nigéria, da formação de um mar interior, talvez, se a gente escavar mais profundamente aqui na nossa plataforma continental, até uma profundidade que vai além da camada de sal, que seria a profundidade, que seria a superfície, né, daquele mar anterior, será que não tem petróleo? Fizeram as escavações e acharam, né? Acharam uma camada gigantesca de petróleo, que é o que nós chamamos de pré-sal, porque ele se formou antes da formação da camada salina, que é a bacia oceânica do Oceano Atlântico, tá? Então, gente, a camada do pré-sal é um petróleo que se formou ainda quando o Brasil estava junto com a África. Gente, será que é fácil explorar esse petróleo que está aqui nessa grande profundidade? Vamos pensar o seguinte: aqui, olha, a gente já tem uma dificuldade, né? Porque explorar petróleo no continente, você tem que escavar, né? A pressão ali vai fazer com que o petróleo suba e você retira ele, né? Tanto que tem aquelas máquinas, né? Aqueles chamados cavalos que fica bombeando o petróleo. Se eu vou retirar aqui da camada pós-sal, gente, qual é a maior dificuldade que nós temos na retirada do petróleo oceânico? A gente tem uma camada imensa de água sobre a superfície. E essa camada faz pressão, né? Então, aqui tem que tomar muito cuidado nesse processo de escavamento, porque pode ocorrer muitos problemas devido a essa pressão da água. Então, a gente teve que desenvolver toda uma tecnologia para exploração embaixo da água. Aliás, a Petrobras, gente, a gente precisa se orgulhar de algumas coisas que o Brasil tem de bom também, né? A Petrobras, gente, é a líder, né, na produção de tecnologia de exploração de petróleo embaixo d'água. Pessoas vêm de outros países aqui para fazer cursos com a Petrobras para poder
ter essa tecnologia, tá? E você imagina, então, tirar petróleo aqui do pré-sal. Gente, desenvolver essa tecnologia a longo prazo custa barato? Vocês têm ideia de quanto tempo a gente demorou para efetivamente tirar petróleo do pré-sal? Mais de 10 anos, né? Quem investiu nessa tecnologia? A Petrobras. E para isso, gente, investiu bilhões para poder conseguir produzir essa tecnologia e retirar o petróleo do pré-sal. Aí agora que a gente terminou de produzir essa tecnologia, que a gente ia começar a explorar o pré-sal, que a Petrobras ia bombar, o que aconteceu? As denúncias de corrupção. Gente, lógico que a corrupção aconteceu, lógico que ela deve ser punida, mas vocês acham mesmo que ninguém sabia desse processo antes? Claro que sabiam, né? Mas esperaram a Petrobras ter todo o custo de produção da tecnologia para fazer a denúncia, e aí agora o que está acontecendo? Com as denúncias da corrupção na Petrobras, todo mundo incentiva a privatização. Agora, as empresas privadas vão pegar essa tecnologia prontinha a um custo super baixo. Ou seja, nós perdemos com a corrupção e agora nós estamos perdendo com a venda, né? Porque agora que o Brasil ia conseguir explorar o pré-sal e ganhar dinheiro com ele, nós estamos vendendo os nossos recursos a um preço muito baixo, né? Então, nós estamos perdendo novamente como população. Muito bem. Ficou claro aqui o que é o pré-sal? Ô, professora, Diga. é que eu queria, meio que uma dúvida mesmo, sabe? À O vontade. petróleo, ele não é renovável, né? No caso, ele um dia vai acabar. O que ia acontecer com equipamentos, no caso, carros, automóveis que dependem dessa fonte de energia? Então, a gente está fazendo a transição agora, né? Na verdade, gente, petróleo ainda tem muito. O maior problema do petróleo que a gente ainda tem é que ele está ficando a gente está encontrando o petróleo cada vez em áreas mais complicadas de se explorar. Então vai ficar muito caro retirar esse petróleo, né, do subsolo. Mas vamos dizer que ele acabe mesmo, vai chegar um dia que mesmo esse que a gente está encontrando vai acabar. Por isso que a gente está fazendo a transição, os carros elétricos, por isso que a Tesla tem esse destaque, né? A gente está aí começando a investir em novas fontes energéticas, né, para poder substituir o petróleo. Então, cada vez mais a gente vai ter carros elétricos ou talvez ainda outras fontes como o hidrogênio. Quando eu era estudante, lá na era mesozoica, meus professores falavam muito do carro movido a hidrogênio, que seria o futuro, né? Que substituiria o petróleo. Não sei o que aconteceu com essa tecnologia, mas eu aposto que ela é uma tecnologia que está pronta. O problema do carro a hidrogênio é que provavelmente seria muito barato, né? E a gente sabe que as grandes empresas que dependem desse ciclo, né, do petróleo ou de qualquer outra fonte energética, não vai abrir mão dos seus lucros, né? Então, a gente só vai realmente substituir o petróleo quando ele estiver acabando mesmo, né? Nós já deveríamos estar. Tem já uma preocupação de substituir os combustíveis fósseis, tem países que já estabeleceram até um prazo para a substituição dos combustíveis fósseis, né, por outras fontes energéticas. Então, vai ser muito mais comum a gente ter carros elétricos, só que aí a gente vai precisar ter toda a infraestrutura que isso envolve. Porque, por exemplo, se eu tenho um carro elétrico hoje, aí eu estou andando com ele, acaba a bateria, como é que eu faço? Né? Eu não sei como que liga o carro elétrico se vai numa tomada normal. Mas ainda assim, gente, não tem postos, né? Você não vai poder parar no meio de um restaurante e falar, ó, vou ligar meu carro aqui na tomada, né? Então, a gente precisa, aos poucos, essa infraestrutura ela vai sendo construída e aí vai substituir o petróleo. Por enquanto, o que eu sei, o que é mais provável são pelos carros elétricos, mas devem ter também outras formas, né, outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, como esse carro a hidrogênio, por exemplo. Vira e mexe, eu vejo ainda alguma notícia falando sobre carros movidos a hidrogênio, mas ainda não é nada popular e nada à venda. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, energias que vão substituir.
Agora vamos para o carvão mineral. O petróleo, gente, ele é formado da decomposição de material marinho. O carvão mineral, ele é formado da decomposição de material terrestre, tá? Então, petróleo marinho, carvão mineral terrestre. O que aconteceu? O carvão mineral, gente, ele foi formado bem antes do petróleo. O petróleo foi formado na era mesozoica, né? Então, vamos lembrar das eras geológicas. Nós tivemos 3 grandes eras, né? Na verdade, assim, nós temos os éons, nós vamos ter o Arqueozoico e o Proterozoico, né? Depois desse éon Arqueozoico e Proterozoico, nós vamos ter o Fanerozoico. O que mudou de um para o outro? O surgimento da vida, né? Então, quando acaba o éon Proterozoico, começa o Fanerozoico, porque surgiu a vida, e aí o Proterozoico e o Arqueozoico, a gente junta tudo e chama ele de pré-cambriano. O éon Fanerozoico, ele é subdividido. Deixa eu abrir como fala o nome, gente? Meu Deus. Eu sou muito ruim com as palavras, às vezes. Uma tabela das eras geológicas aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou pegar uma tabela aqui no Google. Para vocês entenderem claramente o que eu estou falando. Isso aqui, essa aqui tá ótima. Deixa eu aumentar o zoom. A gente, um dia eu queria conseguir tirar essas propagandas dos sites, porque elas dificultam muito a nossa visualização. Aqui, muito bem. Agora eu vou compartilhar com vocês. Cadê vocês? Tá aqui. Vamos lá, compartilhar. Cadê a... Ai, tem que ser arquivo? Não consigo compartilhar a minha tela do computador? Ah, então deixa eu baixar. Um minutinho, gente. Vou baixar a tabela e compartilho. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Ah, vou conseguir, agora sim. Pronto, tá aqui. Então, olha só. Então, aqui, ó, Proterozoico, Arqueozoico, né? Durou 4 bilhões de anos. E só nos últimos 500 milhões de anos, praticamente, na verdade, menos até do 500 milhões de anos, que ocorreu todo esse processo das 3 eras que nós conhecemos, né? Então, nós vamos ter aqui a era Cenozoica, que é a que nós estamos, né? O homem surge aqui, ó, no período quaternário da era Cenozoica, tá? A era Mesozoica, que basicamente, né, nós vamos ter aqui o domínio dos dinossauros, mas aqui também, gente, é onde nós temos a formação do petróleo, na era Mesozoica, tá? E aqui na era Paleozoica, gente, tem um período que é o chamado Carbonífero, tá? E esse período Carbonífero é o que nós temos a formação do carvão mineral. Esse período aqui de formação das florestas, muitas dessas florestas foram soterradas,
nesse soterramento ao longo de milhões de anos, o material das florestas, os animais, as árvores principalmente, elas foram se decompondo e aí a gente tem a formação do carvão mineral. Agora eu vou voltar lá para onde nós estamos. Cadê aqui? Isso. Então, aqui nós temos uma imagem, né, que mostra um pouquinho desse processo. Olha só, 300 milhões de anos atrás, lá na era paleozoica, né, do período carbonífero, nós tínhamos essas florestas, elas foram soterradas, né, por sedimentos. Então, aqui, ó, as plantas, né, foram soterradas por esses sedimentos, muitas vezes coberta por água, tá? E aí, mas aqui, gente, essas plantas aqui são plantas terrestres. Elas foram se decompondo e aí vira o chamado carvão mineral. Olha só, aqui tem uma imagem, né, das camadas. Então, aqui seriam os sedimentos que foram se formando sobre essa camada. E aí, em profundidade, a gente tem essa rocha aqui, que é o chamado carvão mineral. Gente, o carvão mineral não é o carvão do churrasco, tá? Aquele que a gente usa para fazer churrasco é carvão vegetal. Qual é a diferença se os dois são material orgânico decomposto? Quando a gente fala carvão mineral, é esse que se formou há milhões de anos. O carvão vegetal é uma árvore, pode ser uma árvore que você derrube agora, queima ela, e aí aquele resto que fica do tronco, você, né, parte ele em pedacinhos, e aquilo ele ainda continua queimando, e é o que a gente aquece para fazer o churrasco. Tá? Então, o carvão vegetal é feito de árvores. Esse carvão mineral, ele é até feito de árvores também, mas elas são florestas antigas, decompostas há 300 milhões de anos. Por isso, gente, que o carvão mineral, ele também não é renovável, tá? O petróleo, a gente poderia ter um outro período em que o petróleo poderia refazer, né? Poderia se formar novamente, o carvão também poderia. Mas a gente teria que ter todos esses fatores conectados, que é muito difícil acontecer novamente, e ainda assim dura milhões de anos. Por isso que a gente diz que carvão mineral e e petróleo não são renováveis. Energia nuclear, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Agora vai ser um pouco mais rápido, pessoal, porque todas as fontes de energia que nós trabalhamos até agora são as principais, aquelas que a gente mais usa, aquelas que trazem maior comprometimento, né, e maior problemas ambientais. Agora a coisa vai um pouquinho mais rápida. Gente, a energia nuclear, ela é uma energia maravilhosa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é terrível. Por quê? Alguns cientistas defendem que a gente deveria somente utilizar energia nuclear, porque ela é muito eficiente. Do ponto de vista da questão da poluição do ar, por exemplo, ela é limpa, né? Ela tem poucos impactos ambientais de um modo geral. Se ela tem tudo isso de vantagem, gente, por que a gente não utiliza energia nuclear? Qual é o maior problema dela? Vocês já devem ter ouvido falar de Chernobyl. Alguém já assistiu a série Chernobyl, da HBO? Ah, sim, sim, radiação. Isso, a radiação, né? Eu não assisti ainda. Preciso assistir. Meus alunos sempre falam para eu ver, né? É que é da HBO, e logicamente que eu não tenho em casa, né? Vou ter que baixar do torrent. Qualquer dia eu baixo para assistir. Gente, o problema é a radiação. No geral, se ela é bem construída, se você trabalha bem com os resíduos, não vai ter problema nenhum com a radiação. Mas, se houver qualquer acidente, esse problema ele pode ser extremamente grave, como foi o acidente de Chernobyl, né? Ou Chernobyl, na verdade, a pronúncia é Chernobyl, tá, gente? Mas como aqui no Brasil todo mundo fala Chernobyl, eu também falo, né? Mas, de repente, se alguém quiser falar corretamente, é Chernobyl. Bom, vamos lá. Como que funciona a usina nuclear? Ela é muito parecida com a usina termoelétrica. O que muda é o combustível e como que é feita esse calor, esse aquecimento da água, né?
Tanto que, para poder proteger muito esse sistema, nós temos 3 setores, né? 3 círculos, né? 3 ciclos de água. Olha só. Aqui nós temos a água que passa pelo reator, tá? Essa água não entra em contato com a água que vai ser aquecida para virar turbina, para girar a turbina, né? E depois condensada e volta para cá. E a água que resfria, a água que gira a turbina, também não entra em contato com o segundo círculo aqui, né? Então, você tem ó, o circuito primário, o circuito secundário, e aqui a água de circulação, que seria um circuito terciário. E nenhuma entra em contato diretamente com a outra, tá? Só o que transfere entre um e outro é a questão do calor. Mas são 3 ciclos de água que basicamente não se tocam. Bom, como que funciona o aquecimento de todos esses ciclos de água? Aqui no reator, o que que acontece com o material que é o combustível para a produção dessa energia? Aqui nesse reator, gente, está ocorrendo a fissão de átomos de alguns elementos químicos que são elementos radioativos, né? Então, vão liberar essa energia. Gente, quais são os 2 elementos químicos, pelo menos o mais comum, que a gente utiliza para fazer esse processo de fissão nuclear? Como que é o nome desse combustível que nós utilizamos na usina nuclear? Lembrem das aulas de química. Já aprenderam radioatividade em química? Qual é o nome do elemento químico que é utilizado nas bombas atômicas? Não lembram? É o urânio, né? Então, a gente tem o urânio e também o plutônio. Mas o urânio é o mais comum que a gente utiliza aqui. Gente, vocês já aprenderam em química a questão, né, da divisão da matéria até chegar no átomo. A gente consegue dividir um átomo? Consegue. Consegue. Mas é fácil? É, fácil não é, né? Não, né? Então, tem aquela frase famosa do Albert Einstein, que nós estamos vivendo tristes tempos, em que é mais fácil dividir um átomo, né, do que acabar com o preconceito. Perfeito, boa frase. Né? Por quê, gente? Dividir um átomo, gente, é muito difícil. E já que é difícil, você imagina quando você consegue fazer essa divisão, o átomo, ele libera muita energia. E essa energia que ele libera, ele vai aquecer, então isso é feito nesses canudinhos aqui do reator, né? Tudo muito bem controlado. Ele vai liberar essa energia, né, o calor que é gerado por esse processo vai aquecer a água. Então, olha lá só, os circuitos, né, vão sendo um aquecendo o outro. Essa água aquecida vai virar vapor, vai girar a turbina e vai fazer aquela transformação de energia cinética em energia elétrica. Gente, uma usina nuclear, ela precisa de pouco combustível, como urânio, por exemplo, para produzir bastante energia elétrica, né? E, gente, vocês estão vendo aqui alguma emissão de gases poluentes? Como você não tem queima do combustível, né? Você está dividindo o átomo de urânio, não tem emissão de gases poluentes, tá? Portanto, não tem poluição, né? Não tem poluição do ar, não forma, né? Não contribui para o aquecimento global. Olha só que ótimo. Usina nuclear tem outras vantagens também. Peraí que eu já volto nessa imagem. Olha só, não libera gás de efeito estufa. Você não precisa de um espaço muito grande para a construção da usina. Tem bastante combustível, né? Urânio, apesar de, né, não é um ferro da vida que você tem muito, mas existe e a gente precisa de pouco, né? Então, pequeno risco no transporte do combustível, lógico, tudo feito bonitinho, né? Tem uma pequena quantidade de resíduos, se você for comparar com outras fontes energéticas, se tudo for bem arquivado, não teria problema nenhum. E, gente, não depende de fatores climáticos, como, por exemplo, a hidrelétrica depende do nível de água, tá? Então, gente, não fosse a desvantagem tão complicada, energia nuclear seria a melhor forma de produzir energia elétrica no mundo. Mas as desvantagens têm um risco muito grande. Então, olha só, ela é muito... O lixo nuclear que sai, né? Então, você vai dividir o átomo, esse átomo dividido, né? Ele não vai deixar de existir, então você vai ter que pegar esse resíduo e guardar, e ele é radioativo, ele vai estar emitindo radioatividade, e demora
muitos anos para ele deixar de emitir. Então, precisa ser guardado em lugares muito seguros e bem isolados, normalmente secretos, né? Você imagina se alguém sabe onde está sendo guardado, né? E você tem um conflito, uma guerra. Se o seu inimigo sabe onde você está guardando material radioativo, ele pode jogar uma bomba lá e provocar um desastre no país. Ela é mais cara quando comparada a algumas outras formas, como, por exemplo, a eólica, tá? A gente tem o risco de acidentes nucleares, que é o pior risco que ela pode apresentar, e a questão dos problemas ambientais, ela tem um impacto ambiental que é significativo, né? Embora menor do que outras formas de produção de energia. Gente, essa água de circulação aqui do último ciclo, ela vem, por exemplo, do oceano ou de um rio, passa, né, nesse processo de aquecimento, vai resfriar a água que está no circuito interno, e essa água quente vai ser devolvida ou para o oceano ou para o rio. Então, naquele local onde ela é despejada, como ela é despejada quente, aquecida, ela vai aumentar a temperatura local. E a gente sabe que o ecossistema marinho, o ecossistema de um rio, são ecossistemas frágeis nesse sentido. Qualquer aumento de temperatura já provoca a morte, né, ou a diminuição de várias espécies. Então, o maior impacto, além do acidente, né, mesmo se ela estiver funcionando toda bonitinha, é esse aquecimento da água próxima da usina, tá? Então, esse é o grande problema da usina nuclear. Além, logicamente, do acidente. Gente, aqui uma imagem, né, de Chernobyl, quando explodiu, olha só que grande, né, que foi a explosão, destruiu basicamente toda essa região aqui de produção da usina. E olha só, gente, é aquilo que eu sempre falo sobre questão de regras de segurança, né? Que isso pode ser desde uma usina nuclear até um carro que você esteja dirigindo. A gente não tem regras de trânsito à toa, né? Pode ser que uma ou outra seja exagerada, ou às vezes, né, aquela regrinha de trânsito que é para indústria da multa que eles falam, pode ter uma ou outra que seja nesse sentido. Mas, no geral, as regras de trânsito, elas são para nos proteger. O que aconteceu lá em Chernobyl? Gente, olha só que ironia. A usina nuclear, para ela ser segura, ela tem que estar constantemente sendo fiscalizada, né? Você tem que conferir todos os sistemas da usina o tempo todo, né? Constantemente, para garantir que eles estejam funcionando adequadamente. Porque qualquer coisa que não esteja funcionando adequadamente, você precisa ter aquele momento fácil de resolver o problema, porque ele pode entrar numa reação em cadeia e provocar uma explosão. Lá aconteceu justamente isso, né? Eles faziam esses testes de vez em quando para ver como que estava o funcionamento da usina. Só que, gente, esses testes, eles têm regras que têm que ser seguidas. Só que é aquela coisa, né, gente? Às vezes você pode andar não é porque você está andando a 200 km por hora numa rodovia que certamente você vai bater. Você pode andar 50 vezes a 200 km por hora numa rodovia e não bater o carro. Mas pode ter aquele dia específico que você perdeu o controle do carro, capotou e morreu. Foi o que aconteceu em Chernobyl. Os fiscalizadores, né, eles faziam os testes de segurança e constantemente eles não cumpriam todas as regras que eles deveriam cumprir para esses testes. Eles deviam ter feito, gente, várias vezes sem cumprir. Naquele dia, o fato de não terem cumprido, né? E não foi uma pessoa que fez falha, né? Foram pelo menos 6 falhas humanas seguidas uma das outras, né? 6 fatores de negligência que levaram à explosão da usina. Então, gente, não dá para brincar com regra de segurança. Aqui nós temos as usinas no Brasil. A gente tem produção de usina de energia nuclear no Brasil. Nós temos aqui a Angra 1 e aqui do ladinho a Angra 2. E por aqui também, acho que não aparece nessa imagem, está sendo construída Angra 3, que já era para estar pronta, ó, há 1000 anos, tá? Já era para estar pronta há tanto tempo que ano que vem vai vencer um acordo que foi assinado por lei aqui no Brasil, né, de não construir mais usinas hidrelétricas, mais usinas nucleares. Isso foi assinado, sei lá, acho que há 20, 30 anos atrás, até 2021. Por quê? Para a gente ver como que iria funcionar essas usinas, né?
Caso elas não apresentassem nenhum risco, nenhum acidente, aí sim, em 2021, se debateria a necessidade ou se a gente construiria novas usinas nucleares, né? Então, ano que vem, provavelmente esse debate vem à tona sobre se a gente vai continuar utilizando fonte nuclear de energia ou não. No mundo, gente, o pessoal está tendendo a diminuir o uso de energia nuclear por conta dos riscos, tá? Se você for me perguntar a minha opinião sobre isso, eu sou a favor de não se utilizar usinas nucleares. Eu entendo que elas são muito eficientes, elas poderiam ser, assim, a resolução dos nossos problemas no fornecimento de energia, principalmente para o Brasil, porque a gente tem muito urânio, né? Mas o risco, eu acho que é um risco muito grande para o benefício que ela vai nos trazer. Se tudo... Imagina aqui no Brasil, né? Se a gente já não cumpre as leis por coisas, né? Gente, Covid, né? A gente tá vendo aí a pandemia e ninguém faz nada certo. O governo federal não faz nada certo, o governo estadual não faz nada certo, o governo municipal não faz nada certo, nós, como população, não fazemos nada certo, e nós já estamos aí com 160 160 mil mortos. E aumentando ainda, não parou, né? Diminuiu o fluxo de mortes, mas vai aumentar. Infelizmente, eu acredito que nunca revisitamente diminuiu. O que está acontecendo é que eles estão escondendo as informações por conta das eleições. Né? Ai, gente, é muito apavoroso saber que a gente vive num lugar, né, não só no Brasil, mas assim, né, numa sociedade que tomam-se esse tipo de atitude. Gente, biomassa é importantíssimo. O que é fonte energética da biomassa? É tudo que é retirado de matéria orgânica, daquilo que você pode reproduzir, né? Então, petróleo, né, gás, carvão mineral não é biomassa, tá? Mas o carvão vegetal, por exemplo, o carvão vegetal é biomassa. Você pode pegar uma árvore e reproduzir carvão vegetal, né? Lenha é biomassa. Então, todo recurso que provém de matéria orgânica, né, de origem vegetal ou até mesmo animal, tendo por objetivo principal a produção de energia. Então, tem que ser renovável, tá? A biomassa também, né, como eles chamam, é uma forma indireta de aproveitamento da luz solar, que, logicamente, que é a luz solar que promove o crescimento das plantas, o crescimento da árvore, e aí essa energia, né, ela é meio que indiretamente ela que promove a formação e a criação da biomassa. Vamos ver aqui os principais tipos de biomassa. Gente, essa tabelinha aqui, né, eu não vou trabalhar, isso aqui são, como fala? Termos químicos, né, mas que são processos que formam vários tipos de combustível que a gente vai utilizar, né? Então, por exemplo, o etanol, produzido através da fermentação, o biodiesel é formado a partir, né, desses dois modos aqui de produção, por isso que o etanol não é biodiesel, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. E aí, vergonhinha, né? Quando eu prestei vestibular em 2007, eu já era formada em geografia, e eu não sabia que o etanol não é um biodiesel. Ele é um biocombustível, porque biocombustível são os combustíveis feitos a partir de vegetais, mas o biodiesel especificamente, ele é feito de outras formas, né, de transformação química de uma matéria. E o etanol é feito da fermentação. Então, se um dia vocês precisarem fazer essa conexão, só lembrar, gente, que o etanol tem a mesma formação do vinho, né? Fermentação. A fermentação desse material vai formar o etanol. A destilação da cana-de-açúcar vai formar o quê? Alguém lembra? Forma a cachaça, né? E a fermentação forma o etanol. Muito bem. Gente, aqui esse textão é porque eu estou disponibilizando para vocês também, se vocês precisarem estudar em casa, né? Já está meio que a descrição para vocês poderem compreender. Eu não vou explicar tudo esse textão, não. Só para a gente ver aqui, olha. Os biocombustíveis, né? São os combustíveis formados a partir da matéria orgânica. Então, por exemplo, o etanol, né? É um exemplo, o biodiesel também é outro exemplo.
tá? Eles são biodegradáveis e, por isso, provocam menor impacto à natureza. Então, quando você queima o etanol, né? Então, você usa etanol no carro. Quando você usa biodiesel, né? Biodiesel não dá para usar no carro, gente. Biodiesel ele só é utilizado em carros movidos a diesel. Então, caminhões, caminhonetes, ônibus, que são movidos a biodiesel. Eles emitem gases poluentes? Emitem, mas num nível muito menor do que a queima da gasolina ou do óleo diesel, por exemplo, tá? Então, o biodiesel, ele é formado a partir de uma reação química, né, entre o óleo de um material, né, então, de um material normalmente vegetal, mas pode ser animal também, tá? Esse óleo que é utilizado aqui para a produção do biodiesel, depois você pode utilizar para fazer sabonete. Não é à toa que nos últimos tempos, gente, apareceu muito sabonete de base vegetal, porque eles utilizam aqui esse resíduo da produção de biodiesel, que é interessante porque a gente está deixando de usar gordura animal, né? Então, para quem se preocupa com a questão animal, é interessante. E é legal porque daí o preço do sabonete de glicerina vegetal diminuiu bastante, porque agora a gente tem mais glicerina, né? Mais base para a produção desses sabonetes. Aqui no Brasil, gente, a gente fabrica biodiesel de várias espécies vegetais, com o grande destaque da soja, né? Então, grande parte do biodiesel que nós produzimos no Brasil vem da soja, mas pode ser utilizado vários outros, olha como assim, a palma, o algodão, pode ser utilizado a mamona, né? Mamona não serve só para a gente brincar de guerrinha na rua, pode ser utilizado dendê, pode ser utilizado, como que é o nome daquele lá da Mata dos Cocais? Babaçu. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de vegetais que podem ser utilizados para a produção de biodiesel. E o famoso etanol, que é formado da fermentação aqui no Brasil da cana-de-açúcar, mas ele pode ser produzido também da fermentação de outros vegetais, como, por exemplo, né, o milho, beterraba e a batata. Nos Estados Unidos, se produz muito etanol do milho, tá? Mas o etanol do milho, o milho ele não é tão produtivo para produzir etanol como a cana-de-açúcar. Então, para produzir etanol a partir do milho, você precisa plantar muito mais milho do que a gente precisa produzir cana-de-açúcar para a mesma quantidade de etanol, tá? Gente, aqui, olha, eu vou destacar essa parte de etanol de primeira e segunda geração, né, duas categorias de etanol, porque pode, de repente, aparecer numa prova, né? A gente tem o etanol hidratado e o anidro. O hidratado, gente, ele é utilizado em motores, né, com tecnologia flex. Então, você compra aquele carro que utiliza tanto gasolina quanto etanol, você vai utilizar esse etanol hidratado, que é o que normalmente é o que se vende, né, nos postos de gasolina. Mas vocês já devem ter ouvido falar de que a gasolina tem etanol misturada nela, né? Aqui no Brasil tem uma lei que obriga, né, a mistura de uma certa quantidade de etanol à gasolina, e esse etanol que se mistura à gasolina é o anidro, tá? Não pode ser o hidratado. E esse etanol que se mistura à gasolina, né, o maior problema, que está dizendo que é sem prejuízos para os motores, mas depende da quantidade, né? O maior problema da mistura do etanol à gasolina é a questão da, como fala? Da capacidade, né? Porque a gasolina, gente, vocês já devem ter ouvido falar, se você, com 1 litro de gasolina, você anda bem mais do que você anda com 1 litro de etanol, né? Aí o etanol é bem mais barato que a gasolina, eventualmente, mesmo que gaste mais etanol, pode compensar colocar etanol no carro ou gasolina, depende do valor que o etanol está. Mas ele é muito menos rentável do que a gasolina, então quando se mistura aqui, há um questionamento muito forte dessa obrigatoriedade, porque diminui, né, a potência do motor, então você vai precisar abastecer mais, né? Porque por causa dessa mistura. Por que no Brasil tem essa lei? Para favorecer as usinas, né? Uma exigência dos produtores de cana no Brasil, que normalmente são, né, aqueles grandes produtores agrícolas que investem nas eleições. E aí, gente, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com quem que a gente vota, né?
ver a que interesses essas pessoas estão servindo. Por quê? Essa obrigatoriedade de colocar o etanol na gasolina não favorece o consumidor, favorece o produtor de cana-de-açúcar. Professora, Diga. eu não sei se isso aplica também, mas eu tinha visto que era misturado com água. Tanto que se você pega um carro que ele é fabricado lá fora e traz para cá, o motor dele com o tempo ele acaba zoando por causa dessa adulteração. Aí, o etanol eu não sabia, mas eu tinha me informado que era com água também. A gasolina? Isso. Ah, pode ser também, né? Aí, acho que assim, a pergunta talvez seria melhor você fazer com o professor de química, porque quimicamente eu não sei exatamente o que acontece, né, quando você mistura, né, com a água, mas aí a adulteração fora da lei, né? Essa mistura do etanol com a gasolina, ela é legal, né? Porque ela está na lei, ela está prevista, né? Na verdade, até uma obrigatoriedade, muitas vezes. Agora, essa da água é a adulteração dos postos, né? Para fazer meio que render a gasolina e ganhar dinheiro em cima. Aí com certeza, né? Deve prejudicar todos os casos, até os nossos mesmos daqui do Brasil, com a água. Mas aí eu não vou saber te explicar como que isso acontece, né? Porque é alguma questão química. Mas aqui no Brasil, gente, o que o pessoal pode fazer para. É isso que é uma coisa que às vezes a gente fica meio abismado, né? O que o pessoal pode fazer para ganhar dinheiro e se isso envolve, sei lá, prejudicar o outro, acontece muito mesmo. Aqui, gente, a questão da queima da cana. Porque o etanol, teoricamente, né, se você olhar no carro, colocar lá um medidor de poluição no escapamento, né, o etanol, ele emite menos gases poluentes do que a gasolina. Mas, para produzir etanol, a gente vai utilizar cana e nós vamos ter a sobra dessa cana, que é o chamado bagaço, né? O que os produtores faziam antes? Queimavam o bagaço da cana na área de produção, como vocês estão vendo aqui. Gente, aí, aquela economia de emissão de gases que nós temos no carro, não adiantou nada. Porque se você queima a cana aqui, gente, está emitindo gases poluentes do mesmo jeito. O Brasil resolveu? Como que o Brasil resolveu a questão? Utilizando o bagaço da cana nas termoelétricas, né? Aí todo mundo fica feliz. Lógico que a termoelétrica continua emitindo gases poluentes, né? Mas o que acontece? Esses gases poluentes, eles seriam emitidos de qualquer jeito, porque a termoelétrica iria queimar algum combustível para produzir energia elétrica. Em vez de queimar combustível fóssil, queima o bagaço da cana, já diminui os gases poluentes. Essa cana que era queimada à toa, agora pelo menos gera energia. Então, foi um bom aproveitamento, uma boa resolução, o que torna o uso do etanol ainda um uso ecologicamente mais correto. Vamos para as fontes que a gente está começando agora, né? O biocombustível já é uma fonte renovável, que tem crescido bastante nos últimos tempos, e agora já está acabando, tá, pessoal? Fica tranquilo que até meio-dia, no máximo, eu finalizo aqui a minha fala. Vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Energia eólica, energia do vento, né? Então, vamos lá para a imagem aqui dos aerogeradores. É uma energia que não emite gases poluentes, né? Todo mundo fala como ela é bacana para a questão ambiental. Então, eu faço a pergunta: é uma energia limpa? Tem desvantagem. É. Gente, toda produção energética, ela vai ter algum probleminha ambiental, né? Algumas mais, outras menos, mas lógico, como a gente precisa de energia, ninguém vai falar, então não vamos produzir energia, vamos voltar à idade da pedra. Claro que não. Então a gente escolhe aquelas que tenham impactos menores e, se possível, diminuir esses impactos também, melhor. Vamos ver aqui quais são os impactos, né, da energia eólica. Vamos falar das vantagens e das desvantagens. Peraí, já volto nessa imagem aqui. A vantagem é que é uma tecnologia inesgotável. Ela usa, né, como fala? A movimentação da atmosfera. E, gente, a movimentação da atmosfera vai continuar acontecendo. Então, não, a gente não tem nenhum problema com a falta dela.
pode ter o problema, sim, que os ventos, eles não estão na mesma velocidade todo o tempo, né? Então, você pode ter momentos ou períodos do ano em que o vento é mais fraco, mas, de um modo geral, acontece sempre. Não emite gases poluentes, não gera resíduos, né? Esse espaço aqui entre os aerogeradores, eles podem ser utilizados para algumas outras atividades. Por exemplo, você pode cultivar aqui produtos agrícolas tranquilamente nessa região. Pode criar gado também, gente, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu acho uma sacanagem criar animal aqui. Não requer manutenção frequente, tá? Então, não é muito caro manter. Em menos de 6 meses, o aerogerador recupera a energia que foi gasta para ser fabricado e se paga também. Então, é muito barato, porque é muito fácil você recuperar o que foi. Desvantagem da energia eólica, né? Então, por exemplo, precisa do vento, e às vezes ele não está tão intenso quanto deveria, né? Então, naquele momento você não consegue produzir a energia, e aí vem aquela fala famosa, né, gente? A gente pode estocar vento? Aí eu já vou defender a Dilma, tá, gente? Vocês sabem disso. Mentira, eu não defenderia se ela estivesse errada, mas ela não estava errada na fala dela. Todo mundo usou a Dilma porque ela falou de estocar vento, mas ela não falou que iria estocar e ela não falou que nós estocávamos vento. Ela falou que gostaria que fosse possível estocar o vento, né? É meio bobinho o que ela falou, mas ela não falou nada errado, né? Então, gente, energia elétrica, ela tem um grande problema. Você não estoca energia elétrica. Quer dizer, dá para estocar energia elétrica? Dá, porque estoca no celular, não estoca? Mas como que eu consigo estocar energia no celular e poder carregar ele? Aliás, estou fazendo isso. Do que ele precisa? De uma bateria. Você imagina o tamanho de uma bateria para estocar energia elétrica para depois redistribuir para nós, né? Precisa de uma bateria muito potente, de muitas baterias, e isso, gente, tem um custo impensável. Então, a gente não consegue estocar energia elétrica, porque estocar isso precisa de bateria. Não é à toa que nós temos aí um imbróglio, por exemplo, na Bolívia, né? Porque, gente, vocês sabem o nome do principal elemento químico que hoje é utilizado nas baterias mais avançadas, aquelas que são mais potentes, que conseguem acumular mais energia? Não? É lítio? Não sei. Oi? Lítio, não, né? O lítio, né? Isso, é o lítio. E na Bolívia, nós temos, né? Lítio não é um mineral muito comum na superfície terrestre, e na Bolívia existem algumas jazidas de lítio bastante importantes. E aí, logicamente, que tem muita gente de olho lá, não é à toa que quiseram desestabilizar a Bolívia no ano passado, né? Com aquele golpe sobre a eleição do Evo Morales. Gente, falo que foi golpe porque a gente não teve fraude na eleição, isso foi comprovado estatisticamente depois, mas aí, gente, ele já tinha renunciado, a Bolívia já tinha morrido mais de 200 pessoas nos protestos, mas a população boliviana não aceitou esse processo e pressionou o governo que assumiu a fazer as eleições, e fizeram esse ano, e ganhou o apoiado lá pelo Evo Morales. E aí agora, né, o que muito se discutiu na época é justamente o controle das jazidas de lítio que existem lá na Bolívia, que tem muita gente de olho, inclusive o Elon Musk, né? E aí agora, com o governo atual, a ideia desse governo, pelo menos em teoria, né, mas por enquanto tem sido, é de proteger os recursos naturais e garantir os interesses da Bolívia sobre os recursos que ele tem, né? Tanto que ele prometeu que vai revisar os contratos de gás natural com o Brasil. Por quê, gente? O governo que assumiu é aquele governo que quer vender tudo muito barato, aí vamos exportar mais gás natural. Aí faz aquele contrato, gente, que não é muito positivo para a Bolívia, né? E aí ele vai rever todos esses contratos assinados nesse período, então provavelmente a gente vai pagar um pouquinho mais caro pelo gás natural daqui para frente. Lógico, para a gente é um pouco ruim, né? Mas se eu fosse dona do gás natural, eu também ia querer valorizar o recurso natural que nós temos. É o que a gente tem que fazer, por exemplo, com o nióbio, né? Quando o pessoal fala do nióbio, o Bolsonaro já falou muito, né, do nióbio, realmente
é um recurso mineral que a gente poderia valorizar um pouco mais. Mas as questões envolvidas aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o nióbio, eu recomendo um vídeo do Pirula, que é um blogueiro, um youtuber, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é biólogo, né? E ele fez uns anos atrás um vídeo falando do nióbio. Né? Por que a gente não consegue ganhar tanto dinheiro com ele quanto poderíamos ou deveríamos? Tá? Tem toda uma questão de mercado envolvida, não é só porque a gente não quer, ou porque a gente está entregando a riqueza de graça. Mas a gente poderia valorizar um pouquinho mais, sim. Gente, os parques eólicos geram um grande impacto visual devido aos aerogeradores. Então, você imagina aquela praia maravilhosa de Fortaleza, que ali tem uma região, né? É uma região que venta bastante. Mas se você lotar a praia de aerogerador, gente, a praia já não fica mais tão atrativa para turistas. E o turismo é a base da economia de muitos lugares. Então, não é todo lugar que você pode encher de aerogerador, né? Por conta do impacto da poluição visual. E causa impacto sonoro. Então, gente, a menos de 200 metros de distância, você não pode ter casas, por exemplo, e por isso que eu acho uma injustiça colocar gado ali, porque aquele animal fica ouvindo aquele barulhinho baixinho o tempo todo. Não sei se já perceberam quando a gente está em sala de aula que tem o ventilador ligado, chega uma hora que você nem percebe mais que o ventilador está fazendo barulho. Mas aí, de repente, a gente desliga. Ai, não dá aquela sensação de paz? Você fala, nossa, que paz que isso deu. Por quê? Aquele barulho ele é baixinho, não incomoda tanto. Chega uma hora que você até esquece que ele está acontecendo, mas ele está ali, incomodando inconscientemente, tá? Então, esse é um problema, ele causa essa poluição sonora. E pode afetar o comportamento habitual da migração das aves, porque você utiliza a força dos ventos, e aí esse vento, logicamente, quando ele passa pelas hélices dos aerogeradores, ele muda de direção, e isso tem impacto em aves migratórias. E, lógico, tem aves que morrem também ao se chocar com as hélices. O que eu queria destacar aqui, gente, nessa imagem, é que antigamente, até, por exemplo, quando a gente construiu o primeiro parque eólico no Brasil, que faz pouco tempo, faz pouco mais de 10 anos que a gente começou a investir mais em energia eólica, e agora a gente está tendo um aumento muito grande da exploração dessa energia, a gente só tinha aqui no Brasil aerogeradores de, no máximo, 50 metros. Então, a gente só captava esse vento aqui que passava nas partes mais baixas, né, da troposfera. E aí, gente, agora nós temos já, né, melhorado a tecnologia a ponto de ter geradores, aqui no Brasil ainda não, mas, né, isso aqui, gente, é muito recente, mas logo mais no Brasil a gente já tem aerogeradores aqui de 120 metros, mas vai chegar a ter até de 200, né, já existe a tecnologia, já estão começando a produzir, e logo mais, né, o mundo inteiro deve utilizar esses maiores, porque ele capta ventos mais altos, e esses ventos mais altos também têm maior velocidade. Então, esses aerogeradores maiores, eles acabam tendo uma eficiência muito maior do que os aerogeradores mais baixos, tá? Então, olha só, é uma tecnologia, né, uma produção de energia que tem ainda muito a ser explorada. Acho que isso aqui é da solar, tá, gente? Ah, não, tá certo. Energia solar. Gente, a energia solar, ela tem dois tipos. Estou acompanhando aqui para dar uma acelerada, tá? Depois da solar, gente, só tem mais dois tipos que não tem no Brasil. Eu vou passar por elas bem rapidinho. Essa aqui é a última que tem no Brasil, né? Energia solar. Gente, energia solar, ela tem dois tipos. Não essa aqui, né? Essa aqui poderia ser dos dois tipos. Você capta o calor ou para aquecer a água. Então, você pode ter uma tecnologia na sua casa de captação da energia solar só para aquecimento da água, e isso já diminui bastante a energia elétrica, e não é uma técnica muito cara. Só para vocês terem uma ideia, tem na casa do meu sogro é um senhor aposentado que não tem uma renda muito alta, uma renda, né, até bem baixa, tá? Ele instalou, gente, há mais de 15 anos, eu nem sei quanto tempo faz, né? Mas sei que faz mais de 15 anos, porque desde que eu o conheço, ele já tinha em casa aquecimento solar do chuveiro, e olha só, ai, gente, pra gente que lava louça, da torneira da cozinha, que delícia que lava louça no frio lá na casa dos meus sogros, porque a água é quentinha, né? E é aquecida pelo sol.
Então, isso faz com que a conta de luz baixe bastante, principalmente por causa do chuveiro, né? Até pouco tempo atrás, a conta de luz na casa dos meus sogros vinha de 30, 40 reais por conta deles não utilizarem o chuveiro elétrico, basicamente, tá? Mas, logicamente, que isso não é suficiente. O melhor é a fotovoltaica. O que é a energia solar fotovoltaica? Aquela que vai transformar a captação da energia solar em energia elétrica mesmo. Aí você pode ligar a televisão, carregar o celular, né? Utilizar tudo na sua casa com energia solar. Quais as vantagens? Renovável, nunca acaba, só vai acabar daqui a 4 bilhões de anos quando o Sol explodir, né? Então, até lá, nem a gente mais vai estar aqui na Terra, provavelmente. É uma energia limpa, não gera nenhum tipo de poluente, tem baixo custo de manutenção, né? Então, você instala lá, é uma limpeza eventual, às vezes estraga, mas é muito difícil de acontecer. Ela é ótima energia para lugares isolados, né? Porque não precisa de uma estrutura muito grande e você pode instalar em qualquer lugar. E ele pode ser instalado em residências. Gente, sabe qual é o maior problema da energia solar? Não é problema, para nós seria uma vantagem muito grande. Você não paga por ela depois. Você não paga nada, né? E como você não paga nada, qual é o grande problema? Muita gente deixaria de ganhar dinheiro se todo mundo usasse energia solar. Então, ela é muito boicotada, né? O que acontece? Né? Tanto que é uma das grandes desvantagens. Ela é muito cara ainda para instalação, especialmente no Brasil, tá? Mas está diminuindo o custo, então muito mais pessoas estão utilizando energia solar nos últimos tempos. E em dias de baixa incidência do sol, diminui a geração de energia. Então, por exemplo, lá na casa dos meus sogros, quando é um dia bem nublado, que não sai sol nenhum, você não consegue aquecer o chuveiro. Aí, lógico, ele tem um geradorzinho lá, um transformador, que daí você liga o chuveiro na energia elétrica normal e consegue tomar banho quente. Depois você tira essa ligação e volta para a energia solar. É muito legal, né? E aí, lógico, se for muitos dias, aí gasta energia elétrica, mas na maior... Gente, basta um pouquinho de sol, algumas horinhas, que já aquece a água. Mas olha só, gente, o Brasil tem uma grande capacidade para geração de energia. Aliás, bem atenção nesse mapa, ele já caiu no vestibular uma vez, um mapa desse tipo, né? Olha só, isso aqui, gente, é a incidência de sol e a capacidade produtiva que a gente poderia ter, né, no Brasil. Então, eles fizeram aqui um levantamento entre 1999 e 2001 e qual a capacidade de energia elétrica que poderia se produzir, tá? Gente, o Brasil é um país que recebe muita insolação, né? Nós temos aí mais de 300... agora eu marquei aqui a quantidade, porque eu não ia decorar isso de cabeça, e onde que eu anotei é a pergunta que não quer calar. Aqui. O Brasil, ele tem mais de 3.000 horas de sol por ano. Precisaria ter pego uma outra informação, né? Mas só para nível de comparação, a Alemanha só tem 40% do nível de insolação que tem o Brasil, né? A Alemanha tem 40% dos dias de sol que o Brasil tem. E a Alemanha, gente, utiliza muito mais energia solar do que nós. Então, gente, a gente está desperdiçando uma forma renovável, barata de energia por conta do custo de instalação e a falta de cultura de a gente pensar em investir nisso. Como ninguém investe, poucas pessoas pensam, eu vou pegar uns 50 mil aqui, que é, lógico, é dinheiro pra caramba, mas tem gente que tem, né? E quem tem esse dinheiro, não vai pensar, eu vou investir. Eu não sei quanto que custa para instalar energia solar, não deve ser 50 mil, mas vamos pensar, 10 mil reais. Vou pegar esses 10 mil reais e investir, gente, e o que eu vou ter de retorno dessa energia, né, ao longo dos anos, isso vai se pagar e depois é só alegria. Você nunca mais vai pagar conta de luz em casa, ou pelo menos vai ser uma conta bem baixa, né? Só que no Brasil a gente não tem essa cultura ainda de pensar nesse investimento a longo prazo, né? Então as pessoas, né, imagina que vou abrir mão de 10 mil reais, né? Agora, eu juro, gente, o dia que eu tiver a minha casa, se for casa, né? Se não for prédio, porque daí se for prédio não depende de mim, se der, eu vou colocar energia solar. Energia geotérmica. Gente, eu juro que eu tô acabando.
prometi meio-dia, vou avançar uns minutinhos, mas não chega a meio... Juro que é uns 5 minutos, no máximo. Gente, a energia geotérmica, ela vem do calor do interior da Terra, né? Então, lá, regiões vulcânicas, regiões... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma área de energia geotérmica, mas ela não é tão intensa, né? Então, a gente não consegue gerar energia a partir dela, até poderia, mas como a gente tem outras fontes energéticas, não compensa. Normalmente, a energia geotérmica, ela é utilizada em lugares que você tem dificuldade de produzir energia através de outras fontes, tá? Então, a gente utiliza o calor, né, do interior da Terra para produzir energia. Aqui no Brasil, a gente poderia fazer, por exemplo, lá em Goiás, em Caldas Novas, né? Lá aquela região tem um pouquinho de energia geotérmica. Como que funciona? Né? Então, você tem o calor aqui no interior da Terra, né? Ele perpassa aqui pela região das placas tectônicas, né? Da litosfera, aquece a água, essa água vira vapor, então precisa ter um calor bastante intenso. Esse calor, né? Então, esse vapor vai girar a turbina e a turbina vai produzir energia elétrica, tá? Quais são as vantagens? A emissão de gases poluentes é praticamente nula, mas acontece uma pequena emissão de gases poluentes, sim. A área necessária para a construção da usina é pequena, então também você pode instalar em vários lugares. A desvantagem, aqui não tem uma desvantagem que eu colocaria. Só meu cabelo, gente. Senhor do céu. Eu faço isso na sala de aula, né? Agora que eu tô dando aula no online, eu fico pensando, eu devo parecer uma doida na sala de aula, porque eu fico jogando o cabelo para lá, jogo o cabelo para cá, e do jeito que ele para, ele fica, né? Agora que eu tô no vídeo, eu jogo o cabelo para lá e eu falo, Jesus amado, eu fazia isso na sala de aula, né? Eu devia aparecer, os alunos devem comentar, com certeza. A gente nunca sabe, né? Mas os alunos devem comentar. Era só um pouquinho. Aí, cliquei aqui para anotar. Não quero anotar nada não, querido. Pronto, foi. Enfim. Ai, tirei da... É que eu vou voltar aqui. Voltei. Enfim. Então, nós temos aqui... Opa, volta aqui, querido. Aqui. Desvantagem, né? Ela é cara para produzir. Por que é cara para produzir, gente? Você não vai produzir energia geotérmica em qualquer lugar. Então, não é muitas empresas que vão fazer esse processo. Então, como são poucas empresas que produzem, né, o material para uma energia, para fazer essa usina geotérmica, é um processo caro de construção, tá? Porque não é uma coisa muito popular. Pode ocasionar esgotamento do campo geotérmico, né? Então, você vai puxar aquele calor, e aí aquele calor naquela região, ele deixa de acontecer, e muitas vezes você tem habitats de animais que dependem desse aquecimento, da mesma forma que às vezes o aquecimento mata, às vezes precisa-se do calor. Ocorre a emissão de ácido sulfídrico, né, que ele é extremamente corrosivo, então a formação de chuvas ácidas no local. E por último, gente, a usina, né, a forma marítima ou maremotriz, né, o uso das marés. É mais ou menos uma pequena usina hidrelétrica, só que em vez de usar a força do rio, a gente usa a diferença do nível do mar com as marés. O Brasil poderia produzir energia maremotriz, mas ela não é muito eficiente. Então, como a gente tem outras fontes mais eficientes e interessantes, a gente não vai fazer energia maremotriz aqui no Brasil. Mas poderíamos, né? A gente tem toda a costa brasileira, que tem alguns lugares que tem marés bastante fortes, mas a gente tem outras fontes mais eficientes, né? E que são menos problemáticas. Então, olha só, você tem a maré baixa aqui. Quando a maré sobe, essa água entra nessa parte aqui, que seria a represa. Quando a maré baixa de novo, essa água passa para a área mais baixa, então você precisa ter um desnível muito grande aqui. Esse movimento da água passando da represa para a maré baixa vai girar a turbina, e esse giro da turbina, como nas outras fontes energéticas, vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Vantagens.
é uma energia limpa e renovável, pode ser uma alternativa para países que, por exemplo, que não é igual ao Brasil, que tem muito rio, que tem uma insolação maravilhosa, que tem muito vento, e aí pode utilizar, mas nesses lugares tem uma maré alta ou baixa. Aliás, gente, aquela duvidazinha de curiosidade. O que provoca o aumento e a diminuição das marés? A Lua. Depois eu coloco lá. Vocês não estão no meu grupo do Facebook, né? Ninguém é meu amigo no Facebook aqui. Só os meus aluninhos Manda a solicitação do lá. como que é o nome do Polo Alon Soares. Gente, é que eu tenho um grupo de geografia lá. Se vocês não quiserem virar meus amigos, vocês podem só entrar no grupo. Porque o Facebook agora o pessoal está abandonando, né? Bom, meu nome lá é Lana Floriani, mas quem quiser procurar, procura pelo grupo Geografia Ingra, que é a escola que eu dou aula. Peraí, Geografia Ingra /Ubuntu. Não é sempre que eu posto coisas lá, mas de vez em quando eu posto algumas curiosidades. Hoje eu postei uma reportagem que eu deixei também no Classroom para vocês sobre a questão do Amapá, tá? Leiam, porque é importante. Não acho que não deve cair nesse vestibular, mas se de repente cair alguma coisa sobre energia elétrica numa redação, pode dar argumentação para vocês, né? E eu vou procurar uma chargezinha que mostra a questão da maré. Acho tão bonitinho. É um desenho que mostra um pouquinho sobre a maré. Gente, a maré, o que provoca a força das marés? É a Lua, não é? Isso, a Lua, né? Então, a posição da Lua em relação à Terra, né? A força da gravidade da Lua, puxa um pouquinho a água do mar para ela, né? Não o suficiente para a água sair da Terra, mas ela dá uma puxadinha. E nessa puxada da força da gravidade da Lua em relação à Terra, a gente vai ter a força das marés, porque a água vai para um lado, depois ela vem para o outro, e aí o nível do mar sobe e abaixa. A desvantagem que você precisa ter, né? Presença de marés no litoral, nem todo litoral tem marés e algumas são mais fracas que outras. Precisa de um grande desnível no solo do oceano. A implementação, assim como a geotérmica, é um pouco cara, porque quase não é utilizada, então é uma produção baixa, né? Não tem muita produção. Pode ocorrer impacto ambiental em relação ao ecossistema marinho e ela não é muito eficiente, né? Você não tem um aproveitamento energético, ela não produz muita energia, né? Então, você precisaria de ter muitas usinas para produzir bastante energia. Por isso que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uso dessa energia. Por último aqui, gente, eu falei que seria a última, mas a gente tem o biogás. Mas o biogás meio que eu falei na biomassa. Tá? O biogás, gente, a gente pode utilizar, por exemplo, um material orgânico, né, de decomposição do lixo. A gente tem aqui o aterro sanitário, pode-se pegar, né, o lixo, lembra que eu falei que ele decompõe, forma o chorume e elimina gás metano? Esse gás metano, ele pode ser utilizado para a produção do biogás e pode ser utilizado para várias coisas, inclusive, por exemplo, gás de cozinha. Aliás, gente, gás de cozinha não é aquele gás natural que eu falei lá na formação do petróleo, tá? Aquele gás natural, aqui no Brasil, a gente só utiliza ou na termoelétrica ou em carros que são adaptados. O gás de cozinha, ele é retirado do próprio petróleo. Então, você refina o petróleo, produz gasolina, querosene, óleo diesel, e uma das formações dessa decomposição, desse refinamento do petróleo, é o gás de cozinha, que é chamado gás butano, tá? Esse biogás poderia ser substituto do gás butano como gás de cozinha, mas a gente precisaria investir pesadamente, né? Primeiro, em um descarte correto de lixo, que a gente não faz no Brasil em grande parte, e depois em usinas que façam a transformação desses gases em biogás. Ainda não um baixo investimento, mas seria ótimo do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também até dos custos, né? É que eles são caros a longo prazo, a curto prazo, porque é toda uma infraestrutura que a gente precisa construir, mas a longo prazo, gente, seria fantástico a gente aproveitar esse material. Então, aqui, né, tem as vantagens. Olha lá, alternativa ao gás de cozinha, né? A gente pode produzir fertilizantes, né, dependendo do material que é decomposto ali.
Então, olha só, a desvantagem, o sistema de armazenamento é complexo e de valor elevado, é de alto custo, e, gente, há emissão de dióxido de carbono. Mas, gente, essa emissão aconteceria de qualquer jeito, né? Se não for dióxido de carbono, seria de metano. O problema é que, qual o problema? O gás metano, gente, ele absorve mais calor, então ele é pior para o aquecimento global, a princípio, do que o gás carbônico, né? O gás carbônico, ele absorve menos calor. Só que o gás metano, depois de algumas décadas, ele se transforma em outros gases e deixa de estar presente na atmosfera. O gás carbônico, ele demora centenas de anos para, né, se transformar. Então, por isso que o dióxido de carbono, né, ele é muito pior do que o gás metano. E é isso, gente. Muito obrigada aí por vocês terem paciência, porque essa aula, né, pesadinha. 2 horas aqui explicando tipos de fontes de energia, mas espero que tenha ficado bem claro para vocês. E eu falei já do Brasil também, para vocês poderem, porque é muito cobrado em vestibulares essa questão em relação ao Brasil, tá? E a questão dos impactos ambientais, gente. Muito que é cobrado de fonte de energia está relacionado com impactos ambientais. Já está disponibilizado esse slide lá no grupo de vocês, no Classroom, então se vocês quiserem baixar para estudar depois. E coloquei também alguns videozinhos lá. Assistam eles, porque está falando da questão da poluição do ar, do porquê é importante a gente fazer a transição dos tipos de energia, diminuir a produção de combustíveis fósseis. Tem um videozinho falando sobre energia solar, tá? Como que ela funciona e por que ela é eficiente. E uma reportagem sobre o Amapá, que também recomendo que vocês leiam. E por hoje é só, pessoal. Né? Podem ir almoçar. Olha só, 12:10. Passei 10 minutos do que eu tinha prometido, mas, né, quem aguentou aí, tínhamos 6 participantes. Não, 7. Tinha 7 participantes e 6... tínhamos 7 participantes e 6 alunos. 2, vocês 4 aí seguraram até o fim. Mas diminuiu há pouco tempo. O pessoal acho que desistiu só agora no finalzinho. Nos vemos daqui a algumas semanas, provavelmente. Não sei como que tá, porque hoje, por exemplo, não ia ter aula de geografia. Obrigada, gente, pela... Né? Hoje não ia ter aula de geografia, vocês iam ter um outro... A aula de geografia agora só ia ser em dezembro. Aí, essa semana, o Saulo falou que não tinha dado certo o projeto que ia substituir essas aulas, e aí eu vim dar essa aula aqui hoje. Então, a gente ainda deve ter mais uma, ou talvez 2 aulas de geografia até o final do ano, não sei, tá? Aí vem Geografia do Brasil, depois talvez mais uma aula de Geografia Geral. Gente, beijos para vocês, bom descanso. Entra lá no grupo do Facebook. Se quiser me adicionar também, pode me adicionar, mas, gente, eu já aviso que se depois vocês não quiserem me seguir, pode eliminar, porque às vezes eu posto muita coisa, né, de política e muito Baby Yoda, né? Eu sou apaixonada pelo Baby Yoda. Então, falando em Baby Yoda, eu tava com a... Cadê minha correntinha? Eu tava com uma correntinha dele. E aí eu posto muito Baby Yoda, então às vezes o pessoal não tem paciência. Mas entra no grupinho lá, eu aprovo vocês, né? Tô vendo aqui os nominhos de quem tá aparecendo aqui. Se vocês chamarem lá para entrar no grupo, eu aprovo. Eu não deixo liberado, porque infelizmente, gente, grupo de escola atrai gente que não deve, né? Eu vejo muitos perfis meio duvidosos que tentam entrar lá. Ah, legal. Assim que a gente terminar aqui, eu já adiciono. E então, por isso que eu não aprovo todo mundo, tá? Mas quem for aluno, fique à vontade, né? Se qualquer coisa, manda uma mensagem, se identifica. Se for um amigo de vocês que queira entrar, eu não tenho nenhuma limitação. Pode entrar quem quiser, mas desde que eu tenha certeza que são pessoas que vão entrar para ver o grupo mesmo. Porque às vezes aparecem uns perfis desconhecidos de gente adulta, e lá tem muita criança, né? Os meus aluninhos, do 6º até o 3º. E aí eu tenho medo de perfis, né? De pedófilos ou gente que vai causar por ali. Então, adiciona lá que de vez em quando eu posto umas coisas interessantes e umas piadinhas geográficas também. Tá bom? Gente, beijos para vocês. Bom descanso. Aproveitem o final de semana. Assistam as próximas aulas. E, ó, força que tá acabando. Logo chega o Enem. Beijo, gente. Tchau, tchau.